Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo de calorimetria. Nós vamos falar sobre equilíbrio térmico e vamos falar sobre calor latente. Mas, antes de prosseguirmos com a aula, peço desde já para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e assim você vai receber as notificações assim que eu colocar o novo vídeo. Não se esqueça também de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Na aula anterior, nós vimos os primeiros conceitos de calorimetria. Dentre eles, nós vimos o conceito de quantidade de calor, que é a energia envolvida nas trocas entre fonte quente e fonte fria. Nós podemos observar que quando não existe mais possibilidade de você trocar energia entre fonte quente e fonte fria, nós atingimos um ponto chamado de equilíbrio térmico. Ou seja, a fonte fria já não é mais fonte fria e a fonte quente já não é mais fonte quente, de tal modo que ambas estão na mesma temperatura. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Vou apresentar isso para você através de um exemplo. Suponha que nós temos uma fonte quente que pode transferir para a fonte fria 1000 joules. Quando ela cede 1000 joules para a fonte fria, ela está perdendo quantidade de calor. O sinal matemático associado à perda é o sinal negativo. Então nós podemos dizer que a quantidade de calor da fonte quente foi de menos 1000 joules. Por outro lado, a fonte fria recebeu esses 1000 joules. O sinal matemático associado a ganho, a receber, é o positivo. Então nós podemos dizer que a fonte fria recebeu mais 1000 joules. Considerando que a fonte quente cedeu menos 1000 joules e a fonte fria recebeu mais 1000 joules, se a gente fizer uma soma simples matemática entre esses dois números, nós vamos obter o valor zero. E essa é a condição para que haja o equilíbrio térmico. Quando a quantidade de calor cedida pela fonte quente mais a quantidade de calor recebida pela fonte fria for igual a zero. Você que está acostumado a acompanhar minhas aulas, essa aula vai ser um pouquinho diferente, pois devido à necessidade dos assuntos abordados hoje, eu vou fazer 2 exercícios resolvidos. Então vamos à resolução do primeiro exercício envolvendo equilíbrio térmico. Fique de olho no Enem, questão que caiu no exame de 2015. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Observe que agora nós temos um quadro aqui com o tipo de selo ABC e a variação da temperatura após 6 horas que a garrafa ficou fechada. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada, 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se assim 16 graus Celsius. Pergunta: qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? O segredo para você resolver exercícios envolvendo equilíbrio térmico é, antes de tudo, você saber separar os dados. Eu aconselho você a fazer o que eu acabei de fazer aqui no quadro. Eu separei aqui os dados da fonte quente, os dados da fonte fria
e coloquei as interrogações ou a interrogação feita pelo Enem. Observe o seguinte: foi fornecido que a massa da fonte quente é 2/3 de m e que a temperatura inicial da fonte quente é 40 graus Celsius. Foi fornecido que a massa da fonte fria é 1/3 de m e que a temperatura inicial é de 10 graus Celsius. Aí no enunciado fala que a temperatura final foi 16 graus Celsius, mas ele quer saber, na realidade, o quanto de calor foi perdido que não era para ter se perdido com a garrafa térmica. Então eu preciso calcular a temperatura ideal, ou seja, aquela que só o equilíbrio térmico entre água fria e água quente ficaria. Então eu vou atrás dessa temperatura utilizando a equação do equilíbrio térmico. Ora, quem cede calor é a fonte quente, quem recebe calor é a fonte fria. Como nós temos apenas variação da temperatura, pois a água se encontra entre 10 graus Celsius e 40 graus Celsius, sempre a temperatura de equilíbrio está entre a temperatura da fonte fria e o da fonte quente. Então a temperatura de equilíbrio nunca pode ser diferente desse intervalo. Nós já sabemos então que não vai ter mudança de estado físico. Então nós podemos utilizar a quantidade de calor sensível para uma única substância. Então nós podemos olhar aqui que a quantidade de calor cedido veio da fonte quente e a quantidade de calor recebido da fonte fria. Vamos substituir os valores então. Observe que nós temos aqui uma equação que é igual a zero e que os termos divisores eles podem ser simplificados. A matemática permite então simplificarmos o 3 e o 3. É possível simplificar também o m. Professor, ele não forneceu o calor específico da água. Você tem duas opções. Se você escrevesse Czinho, você ia ver que iria simplificar. Mas você também, sabendo que é a água, poderia ter escrito igual a 1, que também não vai alterar o valor. Prosseguindo nos cálculos, nós vamos ter o seguinte. E assim chegamos ao valor que a temperatura de equilíbrio é igual a 30 graus Celsius, ou seja, houve uma perda de 14 graus Celsius nessa garrafa térmica. Como ele quer saber um valor percentual de perda, então nós vamos fazer agora a relação 14 graus Celsius dividido pela temperatura ideal, que é o de 30 graus Celsius. E assim nós vamos obter a porcentagem de eficiência dessa garrafa térmica. Portanto, a garrafa térmica tem 47% de perda de calor quando é submetido ao teste. Dê uma olhada nas alternativas da questão do Enem, que você vai ver que a resposta é letra D, entre 40% e 55%. Define-se quantidade de calor latente como sendo a quantidade de calor específica para a mudança de estado físico. Se nós pegarmos uma substância pura, ela vai ter uma temperatura constante para mudar de um estado físico para outro estado físico. Por exemplo, uma substância que está no estado sólido e vai passar para o estado líquido. Ao chegar em uma determinada temperatura, toda a quantidade de calor que ela vai receber será apenas para transformar ela em sólido e em líquido, sem que ocorra variação da temperatura. Essa quantidade de calor ela pode ser expressa através da seguinte equação. Quantidade de calor latente é igual à massa da substância multiplicada por uma constante que nós vamos chamar de L, que é um coeficiente destinado especificamente à quantidade de calor latente. Esse coeficiente ele está atrelado à substância e está atrelado ao tipo de mudança de estado físico. Então você tem um coeficiente L para a mudança do estado sólido para o estado líquido dessa substância e um outro valor de L para a mudança do estado líquido para o estado gasoso. A unidade de medida de L será sempre a unidade de medida de quantidade de calor dividido pela unidade de massa.
No SI, nós podemos dizer que a unidade de L é joule por quilograma. Porém, nós podemos utilizar outras unidades usuais, como, por exemplo, caloria por grama, caloria por quilograma, de acordo com a necessidade. Fique de olho no Enem, exame de 2016, em sua segunda aplicação. No dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é de 120 watts e que nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água, 540 calorias por grama. Utilize uma caloria igual a 4 joules. Após 2 horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? O enunciado do Enem traz uma situação real no qual o dia está quente, 37 graus Celsius, e uma pessoa está repousando na sombra e para regular a sua temperatura corporal começa a transpirar. Segundo as informações do texto, a potência é de 120 watts. Entenda watts como sendo joule por segundo, ou seja, 120 joules liberado a cada segundo. Porém, apenas 20% dessa energia é liberada através do suor. E aí ele pergunta no enunciado, após 2 horas da pessoa transpirando, qual é a quantidade de água que essa pessoa deve ingerir para repor a quantidade perdida? Ora, você vai precisar aqui do conceito visto na aula de hoje, que é a definição da quantidade de calor latente, conhecido por Q igual a M vezes L, que pode ser chamado também de uma forma mnemônica de QMOL, para ajudar você a memorizar Q igual a M vezes L, e também da equação da potência, que nós vimos na aula anterior. E aí nós podemos escrever essas duas equações desse modo. Portanto, nós podemos escrever que a massa vezes o coeficiente de calor latente, L, é igual a potência vezes ΔT, uma vez que a quantidade de calor perdida pelo corpo foi absorvida em partes pela água. Mas, como eu disse para você, em parte, ou seja, 20%. E nós precisamos colocar aqui, então, o fator 0,2, que é o modo matemático de escrevermos 20%. Feito isso, nós podemos agora substituir os valores, tomando cuidado com as unidades de medida. A variação do tempo tem que ser escrito em segundo, e nós temos que é 2 horas. 2 vezes 3.600, uma vez que 3.600 segundos contém em 1 hora, nós vamos ter o seguinte valor: 7.200 segundos. Outro problema que nós temos de unidade de medida é a potência, que é dada no SI em joule por segundo. Ora, segundo já está aqui, vai simplificar as unidades, mas joule não. Então nós vamos ter que usar a relação de uma caloria igual a 4 joules. Mas primeiro eu vou substituir os valores. Uma dica importante que eu vou dar para você é quando você fazer cálculo, para não ter problema de unidade de medida, faça o que eu fiz aqui, escreve a unidade de medida. E aí você vai observar que vai simplificando as unidades de medida. Então vamos lá, ó. Caloria, não tem nenhum aqui que pode simplificar, então deixa ela aqui. Grama também não tem, joule não tem, mas segundo tem. Então aqui está certo já. A unidade segundo vai simplificar como se fosse um número. Para converter joule para caloria, você tem duas opções. Ou você pode dizer que uma caloria é igual a 4 joules e troca aqui, ou você pode trocar aqui. Eu vou trocar aqui. Observe que eu troquei joule por 1/4 de caloria. E aí nós já vamos ter a compatibilização das unidades de medida, pois caloria vai simplificar com caloria.
e nós podemos assim obter a resposta já em grama. Então vamos isolar a massa agora. Para você não se confundir com a unidade de medida, eu coloquei aqui em azul. Esse grama passou para o outro lado do igual, em cima, mas isso aqui não é uma incógnita, isso aqui é unidade de medida. Então deixei separado. E os números 0,2, 120, vezes 7.200 estão em cima, 540 passou dividindo, multiplicado por esse 4 que está aqui, que é da conversão de unidade de medida. Fazendo esse cálculo, você vai obter que a massa é igual a 80 gramas. E assim chegamos ao final dessa aula. Peço para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas aprendam e se preparem melhor para o vestibular e para o Enem. Tchau, tchau! Até a próxima aula!